Lois, por que estava fazendo isso por telefone? Eu estava trabalhando para nossa família. Os Griffins vivem em um aperto financeiro e Lois é descoberta por um caça-talentos, dono de uma linha telefônica para adultos. Como o pagamento é muito bom, Lois acaba aceitando o trabalho. O episódio começa com Chris apresentando uma maquete de casa de passarinho que ele fez na escola. Brian, Peter e Lois dão a sua opinião, mas Chris chama seu pai para acompanhá-lo lá fora e pendurar a maquete numa árvore. Os passarinhos até pousam na casa e parecia que estava tudo indo bem. Porém, uma ave predadora pega os passarinhos com suas garras e estraga toda a cena bonita de Chris e Peter. Após isso, Peter chega na sala de jantar onde toda a sua família está reunida esperando por ele. Ele diz para Lois ficar calma, pois a demora foi porque ele trouxe seu mais novo falcão, Xerxes, e anunciou que, a partir dali, ele seria um falcoeiro. Lois e Brian dizem que aquilo poderia ser perigoso para eles e ordenam que ele se livre do animal o quanto antes. Peter responde aos dois dizendo que não, e que tudo o que seu falcão trouxesse ele iria comer. Em seguida, enquanto Peter está no quintal de sua casa, Quagmire chega para cumprimentá-lo e também para dizer oi ao seu falcão. Depois, Quagmire pergunta o que Xerxes gosta de comer, mas o falcão começa a atacá-lo. No meio disso, Peter responde que ele come roedores e aproveita o momento para zombar do amigo, perguntando se ele tem algum problema com roedores ali atrás. Depois disso, no almoço, Xerxes se aproxima bem de Stewie e Chris diz para Lois que ele precisa de dinheiro para levar para a escola e comprar lanche. Lois responde que perdeu sua bolsa faz um dia e que não consegue encontrá-la em lugar algum. Então, Peter pede para Xerxes resolver esse problema. Após isso, Peter sai de casa acompanhado de seu falcão e eles notam a felicidade de um casal andando de moto. Peter não pensa duas vezes antes de pedir a Xerxes que consiga uma moto para eles. Em seguida, os dois aparecem se divertindo andando de moto e Peter diz a Xerxes que agora poderiam ter seu próprio programa de TV juntos. Eles então aparecem se aventurando em várias ocasiões inusitadas e surpreendentes. Depois disso, Peter diz ao seu falcão que seria uma boa hora para tomar um banho, mas a campainha começa a tocar naquele momento. Peter vai atender e se depara com o proprietário da moto que ele havia roubado ontem. O proprietário diz que não teve outra escolha a não ser processá-lo por furto e que levaria tudo o que ele tem, incluindo Xerxes. Em seguida, Lois, revoltada, questiona Peter sobre o que eles vão fazer agora que perderam tudo. Peter tenta acalmá-la dizendo que eles têm uma família maravilhosa e que isso já é o suficiente para seguirem bem e felizes na vida. Lois responde que, na verdade, eles têm a Meg, o nhonho e o cabeçudo e que por conta disso ela terá que arrumar um emprego. Peter encerra o diálogo dizendo: graças a Deus. Fala tropinha, aqui é o editor do canal. Eu estou pensando em criar uma comunidade exclusiva para ensinar como vocês podem ter os mesmos resultados que eu no YouTube. E o melhor de tudo, sem precisar aparecer. Se vocês têm interesse e querem aprender todos os segredos do YouTube para não tomar copyright nos vídeos e ainda por cima monetizarem ele, comente a palavra #YouTube10k aqui nos comentários, que assim eu vou saber se vocês estão a fim de participar e eu vou começar a preparar as aulas, fechou? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora, na agência de empregos, Lois pergunta a uma moça ao lado se o currículo dela está correto, pois ela não faz entrevistas há muito tempo e queria se certificar de que tudo estava certo. A moça diz que parece estar tudo certo sim, e então, enquanto Lois pegava algumas revistas para ler, um empresário chamado Range chega perguntando se ela não gostaria de trabalhar com ele. A única coisa que ela precisaria fazer é usar a sua bela voz. Lois aceita a proposta na mesma hora e agradece o elogio feito pelo rapaz. Em seguida, Lois chega em casa, estaciona o carro e vai até a sala para contar a todos que foi contratada como locutora. Stewie é o primeiro a zombar disso. Agora, Lois comparece ao seu novo local de trabalho, onde Randy a esperava. Lois diz que mal pode esperar para começar a ser uma nova estrela, e então Randy a encaminha até a sala onde tudo iria começar. Chegando lá, Lois percebe que não era nada como ela imaginava, e quase desiste da ideia de trabalhar ali. Mas Randy menciona que eles pagam até $2.000 por semana, e Lois acaba aceitando essa proposta irrecusável, dizendo que com esse dinheiro poderia comprar as panelas e frigideiras que ela tanto queria no shopping. Enquanto Lois se prepara para começar a trabalhar, Randy explica que ela não pode falar sobre internet ou computadores, e que após isso ela poderia seguir tranquilamente. Depois, alguém liga para ela e o telefone toca. Ao atender, ela percebe que é o Joe na linha, e eles começam a conversar de forma forçada. Lois começa
começa a não gostar nada disso. Depois disso, Lois finalmente chega em casa com uma cara triste, e Brian é o primeiro a perguntar se estava tudo bem e como foi o dia de trabalho dela. Ela responde que foi tudo ótimo e que só teve que responder comerciais europeus muito obscuros. Em outro dia de trabalho, Lois recebe outra ligação e, ao atender, percebe que desta vez é Mort. Desta vez, ela leva mais a sério o seu serviço e tenta não transparecer que é a verdadeira Lois, tanto que ela até mente seu nome na ligação. Eles começam a conversar e Mort pede para que ela realize alguns favores para ele. Depois disso, chega a vez de outro cliente, e desta vez é Quagmire, que também pede para que ela realize alguns favores um tanto quanto suspeitos e estranhos, mas no fim ela acaba aceitando realizar. Agora em casa, exausta por ter tido um longo dia de trabalho, Lois chega, se deita na cama e tenta dormir. Peter tenta beijá-la e fazer carinho, na tentativa de que os dois façam amor naquela noite. Lois diz que a última coisa que ela quer naquele momento é pensar sobre isso e pede para que Peter use a Lois de meia naquela noite. Peter responde que a Lois de meia não estava sendo mais autêntica para ele. Em seguida, Peter e seus amigos Quagmire e Joe se reúnem no bar para tomar uma cervejinha, e Peter aproveita para perguntar a Joe se ele tem relação com sua esposa com frequência. Joe responde que o plano de saúde dele só paga pelo equipamento uma vez por ano e questiona o motivo da pergunta. Peter então revela que Lois quase não faz mais amor com ele e que ele já está prestes a enlouquecer com isso. Joe aproveita o momento para dizer a Quagmire para nunca se casar. Quagmire responde que isso nunca vai acontecer mesmo. Peter reforça a ideia de que precisa de uma válvula de escape e Quagmire apresenta a ele uma solução: discar para uma garota com quem ele havia falado antes e que era incrível. Peter fica receoso ao saber que isso poderia acabar com seu casamento, mas Joe também tenta encorajá-lo a persistir nisso, e Peter acaba cedendo ao voto de seus amigos. Depois disso, em outro dia, Peter procura um lugar confortável e onde ninguém pudesse vê-lo. Ele então liga para a mulher que Quagmire havia recomendado. Ao ser atendido, ele percebe que é Lois falando, mas ela está se fazendo passar por outra pessoa. Sem saber o que dizer, Peter acaba revelando seu nome, mas tenta disfarçar ao perceber o erro. Lois também percebe que é seu marido ligando para ela no seu horário de serviço, criando um clima ruim e desconfortável entre eles. No entanto, de alguma forma, eles começam a falar sobre alguns assuntos interessantes que identificam como casal. Após isso, eles encerram o diálogo com Peter, mostrando uma de suas histórias em quadrinhos criadas por ele mesmo. Mais tarde, enquanto todos jantavam, Lois aproveita para mandar algumas indiretas para Peter, perguntando se ele havia falado com alguém interessante. Peter responde que não, e que na verdade a carne que ele comeu estava fazendo mal, e que ele estava prestes a soltar um pum explosivo. Novamente em seu trabalho, Lois recebe outra ligação de Peter. Ao atender, percebe que Peter não estava brincando quando disse que não sabia que era realmente ela da última vez. Em seguida, Peter começa a paquerá-la, dizendo que achou ela incrível e que estava pensando em convidá-la para sair. Lois diz a ele que ele tem uma esposa e que é casado, mas Peter fala que sua esposa o estava ignorando e que se acontecesse algo entre os dois, ele poderia avisá-la e tudo ficaria bem depois. Lois então diz que realmente não quer que ele faça isso, pois trair a esposa é algo extremamente sério, mas Peter insiste em marcar este encontro com ela. Lois se enfurece, mas acaba aceitando o convite. Logo após a conversa, Peter se reúne novamente com seus amigos no mesmo bar de antes. Lá, Peter declara que marcou um encontro com a garota com quem conversou. Quagmire e Joe dizem que isso é loucura e que jamais fariam isso. Peter tenta convencer seus amigos de que fez a escolha certa, dizendo que precisa ver se a mulher é tão especial pessoalmente quanto ela é pelo telefone. Em seguida, Lois vai até a casa de sua amiga Bonnie para desabafar sobre estar sendo traída por seu marido. Bonnie diz que a melhor alternativa seria ela dar um basta nisso. Lois concorda, mas também menciona que tem muitas peculiaridades de Peter, como sua fase de anime que acaba revelando. À noite, Lois lê um bilhete com o horário do encontro com Peter. Ele aparece na sala de jantar para avisar a Lois que está prestes a fazer uma viagem de negócios para Chicago e que queria se despedir das crianças antes de partir. Ele dá um presente a cada um deles do jeitinho dele mesmo e, após terminar de distribuir os presentes, se despede de Lois e sai de casa. Depois disso, Lois chega disfarçada ao local onde Peter está e bate na porta do quarto dele. Peter atende e a recebe elogiando sua beleza, mas Lois pede para ele confessar algo. Peter, caindo no papo dela, começa a confessar o quanto está apaixonado por ela, dizendo palavras bonitas. Lois adora
adora ouvir isso e os dois acabam se beijando e indo para a cama. Após 8 horas, Lois, ainda disfarçada, revela toda a verdade para Peter. Ele fica chocado ao descobrir que era sua esposa disfarçada o tempo inteiro. Lois se revolta, dá um tapa no rosto dele e começa a xingá-lo. Os dois discutem sobre quem é o mais mentiroso e o maior culpado, mas Peter tenta se justificar dizendo que sentia um instinto de encanto por tudo o que era dela desde a ligação. Lois concorda que Peter ficou obcecado por ela nos últimos dias, e então eles conseguem resolver as coisas. E o episódio de hoje se encerra com os dois dizendo "eu te amo" um para o outro e se beijando. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Até os próximos vídeos.